Olá pessoal, dando sequência ao nosso capítulo, nessa aula nós vamos fazer a instalação e configuração do VS Code. O VS Code então vai ser a nossa IDE ao longo de todo esse bootcamp de desenvolvimento front-end. E nessa aula nós vamos instalar o VS Code e também algumas extensões, especificamente uma extensão do debugger para o navegador Chrome e também uma extensão que chama Prettier. Além disso, nós vamos explorar o básico aí das funcionalidades do VS Code e mexer em algumas configurações. Então vamos lá, eu estou no site do VS Code, né, que é code.visualstudio.com. É importante não confundir o VS Code com o próprio Visual Studio, né? O VS Code é uma IDE mais leve, principalmente para programação web, e Visual Studio já é uma ferramenta bem mais pesada, mas ambos são da Microsoft. Então aqui no site a gente tem logo a opção aqui de download. Eu vou fazer aqui, vocês podem fazer aí o download da versão, né, estável, como está mencionando ali. Eu não vou baixar aqui porque eu já tenho ele baixado, na verdade, né? Então vou só abrir aqui o meu instalador que eu já baixei, que é esse aqui. Então a instalação é bem simples, né? A gente executa o instalador, pode seguir os passos aqui, deixar tudo marcado como padrão. Ele, durante o instalador, ele oferece aqui adicionar algumas extensões no Windows Explorer para aparecer a opção de abrir com code no menu de contexto, quando você clica num arquivo ou numa pasta, que é interessante deixar, e também adicionar no path. Então, feito isso, né, ele vai fazer aí a instalação sem maiores problemas. E terminada a instalação, vai aparecer essa tela aí de sucesso, né? A gente pode iniciar o Visual Studio Code. Não é preciso permissão de administrador para instalar ele, né? Porque ele vai ser instalado aí na pasta do usuário. E aqui eu já abri ele, né? A gente vai ver algumas funcionalidades. Mas antes disso, eu gostaria de mostrar uma segunda forma de instalar o VS Code, que é a instalação portável. Então, de volta aqui no site do VS Code, a gente tem esse drop-down aqui com uma opção Other Downloads. E nela nós temos aqui a opção de baixar o VS Code como um zip, né? Baixando essa VS Code como um zip, ele pode ser executado sem precisar instalar, apenas extraindo o zip para uma pasta. Eu já tenho ele baixado aqui, eu vou fazer então uma instalação portável para a gente ver como é que seria. Na verdade é bem simples, né? Eu só preciso pegar o zip, né, que foi baixado, vou extrair ele. Isso vai criar aí um diretório, que já vai ter todos os arquivos do programa e o executável, né? Eu posso até dar o nome aqui que eu quiser, eu vou colocar só VS Code. E só um detalhe importante aqui, para ele ser de fato portável, nós precisamos criar um diretório de nome Data dentro da instalação do VS Code, né, que foi feita com zip. Com isso, todos os dados, né, as configurações e as extensões instaladas vão ficar dentro desse diretório e você pode, por exemplo, né, simplesmente copiar essa pasta inteira, né, usar num pendrive, vai ficar uma instalação totalmente desacoplada do sistema. Isso é interessante principalmente, gente, quando nós precisamos trabalhar com muitas vezes com diferentes frameworks, diferentes tipos de tecnologia. E às vezes você não quer interferir, né, instalar extensões em um VS Code que podem vir a interferir com o outro, né? Ter uma instalação, uma configuração totalmente independente para cada tipo de trabalho que você realiza. Mas, né, no caso aí do nosso curso, isso não é necessário, é só uma opção. Vocês podem usar o instalador normal ou essa opção portátil aqui, né, que você pode realmente ter uma independência maior. Mas de toda forma, o importante agora é nós instalarmos as extensões que nós vamos precisar. Então para fazer isso, eu vou abrir aqui ó, esse Visual Studio Code que nós acabamos de instalar.
Então, como é uma versão portável, ele veio zerado, não tem nada instalado ainda, né? A primeira vez que abrir, ele vai aparecer aqui essa tela, né, de boas-vindas, vai dar aí algumas mensagens, né? A gente pode tirar isso daqui para não aparecer toda vez que abrir, se quiser. Eu vou aumentar aqui um pouco o tamanho da fonte para ficar melhor aí no vídeo. E aí, nós precisamos então instalar agora as extensões que nós vamos usar aí ao longo desse módulo. Nesse menu aqui à esquerda, esse menu principal, esse último ícone aqui é a funcionalidade de procurar e instalar extensões, né? Então, a primeira extensão que a gente vai instalar é o Debugger para o Chrome. Essa extensão ela permite a gente fazer o debug de dentro do VS Code, do código JavaScript que está executando no navegador. Então, né, eu vou instalar ela, né, mais para frente a gente vai usar em alguma aula. E outra extensão que é bastante útil é a extensão Prettier, e nada mais é do que um formatador de código para HTML, JavaScript e CSS. É interessante instalar essa extensão porque o VS Code, apesar dele vir com alguns formatadores padrão, ele tem um formatador padrão para JavaScript, para HTML, por exemplo, mas ele não tem para CSS. E um formatador de código automático é algo que aumenta bastante a produtividade. Então vou instalar o Prettier também para a gente ter aí, ó, né, um formatador já preparado aí para qualquer tipo de arquivo que a gente for trabalhar. O Prettier ele não é tão customizável, tá, gente? Ele já tem um padrão de formatação pré-definido. Ele é o que a gente chama de uma ferramenta opinionated, né? Ela tem um, uma opinião de como que deve ser a formatação, mas para a gente, né, principalmente para quem está iniciando, é interessante, inclusive, já ter um padrão para a gente se guiar, né, de como formatar o código. Bom, agora que nós temos aí as nossas extensões instaladas, vamos explorar um pouco as funcionalidades do VS Code. Esse primeiro ícone aqui, que é o ícone aí do File Explorer, ele vai, né, ser, ó, talvez o recurso aí que a gente vai mais usar nesse menu principal. E aqui abre né, um visualizador da árvore de arquivos, mas aqui não tem nada aberto, né? Então o VS Code ele trabalha principalmente com um conceito que ele chama de uma workspace, que nada mais é do que um diretório, né, que você escolhe para abrir e definir como sua workspace. E ele vai funcionar ali como se fosse um projeto. Então, se a gente chegar, digamos aí que eu tenho uma pasta que eu chamei aqui de teste e eu quero que ela seja a minha workspace. Então, vou vir ali no Open Folder, né, nessa opção, vou abrir meu diretório teste e ela vai ficar ali como uma workspace selecionada no momento, que vai aparecer ali em cima, né? Então, aí a gente tem também que tem criado a workspace, a gente pode criar subdiretórios, né? Então, vou criar um diretório 1 aqui, criar um arquivo. Eu imagino que eu fosse criar um arquivo HTML e por aí vai, né? Então, nós temos aí essas funcionalidades aqui no Explorer. Nós temos também a opção de busca, né? Tem aqui essa parte de debug, depois a gente vai ver como é que funciona. Essa parte aqui de integração com o Git, né? Sistemas de controle de versão. Nós não vamos, né, estudar aqui nesse módulo, mas é algo muito comum aí de se utilizar no desenvolvimento, e as extensões que a gente já viu. É interessante também que no VS Code nós podemos apertar F1 e aí vai abrir um campo de busca e nós podemos buscar a funcionalidade ou a tela que a gente quer acessar. Então uma coisa que frequentemente a gente vai precisar é mexer, por exemplo, nas preferências, né, nos settings. E no VS Code ele tem a opção de definir as preferências, né, de forma global e também para um projeto, né, ou para uma workspace, usando o linguajar dele. Então, se você definir o User Settings,
você vai estar definindo propriedades aí, configurações do VS Code para o seu usuário, né, como consequência para todos os projetos. Mas se você quiser, você pode definir aí também as preferências para uma workspace específica. E aí essas preferências vão ficar salvas dentro de um arquivo settings.json dentro da sua workspace. Então nós temos essas duas opções. Então agora vamos mexer um pouco aí nessas opções para tornar nossa experiência de desenvolvimento um pouco melhor. Então eu vou abrir novamente as preferências do usuário, né? Eu posso abrir elas também por aqui, File Preferences, e aí eu venho aqui em Settings. Então isso aqui são as preferências do usuário. Aí essa interface aqui, né? Eu tenho um punhado de menu aqui, um punhado de opção, mas eu posso buscar aqui também, ou eu posso ver diretamente o arquivo de settings, né? Internamente, quando eu mudo uma preferência aqui, ele está mudando aquele arquivo settings.json. Então a primeira coisa que eu vou definir vai ser o meu editor, o formatador de código padrão. Nós instalamos, né, a extensão do Prettier, mas ele não vem definido como padrão, né, inicialmente, então nós precisamos fazer isso. Então para fazermos isso, né, aqui nas extensões, quando a gente abre aqui o Prettier, já aparece aqui, né, qual configuração que a gente tem que colocar, que é exatamente essa. Então já vou copiar e colocar diretamente no arquivo de settings, né, porque aí me poupa tempo, né, clicando nesse ícone aqui vai para o código. Então isso aqui está definindo o Prettier como o formatador padrão para todos os tipos de arquivo, né? E nós também podemos aí fazer uma série de outras configurações. Algumas que eu gosto de fazer e acho que ajuda, né, para ter uma experiência melhor, é, por exemplo, definir o tamanho do tab de sua preferência. Né, o valor padrão aqui que vem no VS Code é 4, mas eu particularmente gosto de usar dois espaços como o tamanho da tabulação. Né, isso aí, é claro, é uma preferência muito pessoal, mas eu vou mudar aqui o meu para 2. Né, se a gente observar aqui, tudo que eu faço aqui, ele vai refletindo no código. Olha lá. Então eu coloquei aqui 2, no meu settings.json tem a preferência ali já com o valor 2. O que mais que eu gosto de colocar? Também tem a preferência, é uma preferência que chama de detectar a indentação. Ela vem marcada como padrão, ela usa o conteúdo do arquivo para decidir o tamanho da indentação e se usa tabulação seus espaços. Mas eu não gosto muito de deixar ela marcada, porque eu gosto que o projeto esteja todo padronizado. Não quero que ele vá inferir pelo arquivo, né? E quando eu criar um novo arquivo também, né, já vai ficar do jeito que eu desejo. Uma outra opção que eu gosto, ela tem a ver com essa opção de Render White Space, que na verdade ela faz com que seja exibido, né, os caracteres do espaço, tabulação, caracteres que são invisíveis, digamos assim, mas ele mostra uma marquinha discreta no código. Eu gosto de habilitar essa preferência também, porque eu acho que fica um pouco mais legível. Então, com ela habilitada, observem que tem um pontinho aqui nos lugares que tem um espaço. Né? Se tiver uma tabulação também no arquivo, a gente vai ver. Então, isso acho que ajuda um pouco a encontrar algum problema no código que seja relacionado aí a caracteres, né, que não são visíveis diretamente. O que mais que é interessante colocar? Tem um comportamento padrão do Visual Studio que eu não gosto muito, eu costumo modificar, que é o seguinte, né? Quando a gente seleciona um arquivo aqui no Explorer, o comportamento padrão ele abre no modo preview. E aí quando a gente abre um outro arquivo, ele vai substituir o arquivo que estava aberto pelo que a gente abriu. Né? Se a gente der dois cliques, ele abre sem ser no modo preview e ficam várias abas abertas. Eu não gosto muito desse modo de preview, eu prefiro que clique e abra um arquivo. Né?
Então, o que que a gente pode fazer? A gente pode desabilitar essa opção, né? Então, procurando aqui por Preview, ela é essa opção aqui do Workbench Editor Enable Preview. Então, eu gosto de desmarcar ela, né? Feito isso, agora eu cliquei aqui, cliquei no outro, olha lá, ele abre o arquivo, só com um clique, né? Que eu gosto mais dessa forma. Bom, e por fim, uma última opção que eu gosto de habilitar é a formatação de arquivos ao salvar. Então, digamos aqui que eu tenho um HTML, eu vou propositadamente, né, fazer uma formatação aqui, uma indentação não muito legal. Se eu usar o comando de formatar, né, que a gente pode usar aqui a tecla de atalho Shift Alt F, ele vai formatar usando o nosso formatador padrão, que a gente definiu como Prettier. Mas é interessante também a gente fazer essa ação de formatar sempre que a gente salvar o arquivo. Quando o arquivo está em edição, ele fica com essa bolinha aqui, né, essa bolinha branca indicando que ele foi editado. E é interessante quando a gente salvar, a formatação ser feita. Então eu vou habilitar essa opção também, que é a opção aqui de Format on Save. Então com ela habilitada, aí agora se a gente salva o arquivo, como eu vou salvar aqui agora, ele já aplica o formatador e deixa ali tudo bonitinho. Então agora que nós temos aí o nosso VS Code instalado e configurado, né, nós vamos criar aí um primeiro projeto na próxima aula.